Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Intercâmbio Viagem. Muito obrigado por estar assistindo mais uma vez. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre mitos e medos. Dessa vez falar sobre viagens longas. Muitas vezes eu ouço vários argumentos falando, olha, por que você não faz uma viagem longa? Olha, eu quero ir para tal lugar, mas a viagem é muito longa, é cansativa. Mas assim, eu tenho ouvido alguns argumentos e para mim nenhum deles serve, na verdade. Então, eu queria trazer aqui quais são esses argumentos e quais são meus contra-argumentos ou quais são minhas dicas para poder contornar essas dificuldades, esses medos que a gente tem para fazer essa viagem mais longa. Então, primeiro que fala assim, viajar para países no Oriente é caro, né? Então, a primeira referência que a gente tem são as passagens. Viajar para os Estados Unidos, para a Europa, acaba sendo por volta de R$2.000 a R$2.500, aí numa média. E quando a gente vai olhar uma passagem para o Japão, para o Vietnã, para a Austrália, para a Índia, ela acaba sendo alguma coisa por volta de R$3.500. Tem essa diferença aí de R$1.000, R$1.500. Mas no final das contas, quando você olha, principalmente considerando que você está indo para países desenvolvidos, o gasto nas outras partes da viagem, estadia, alimentação, tour, eles são muito parecidos, né? Então acaba que o custo que você vai ter a mais na viagem vai ser basicamente esses R$1.000, R$1.500 a mais, que vai dar por volta de 10% do seu orçamento total. Óbvio que eu não estou falando que é desprezível, mas dependendo da situação é algo que é gerenciável. E que você pode até escolher alguns lugares que você consegue contornar de uma outra maneira. Por exemplo, o Laos, Vietnã, Camboja, que foram lugares que eu já fui, ou então uma Índia da vida, você acaba tendo um custo de estadia, um custo de alimentação mais barato, que acaba compensando esse percentual que é mais caro de passagem e também mais caro aí de você, por acaso, tem que ter um visto, como é o caso do Japão, que você precisa de visto para entrar. E também tem um outro fator, é que quando você vai para esses lugares, também tem o fator compras, né? Principalmente no meu caso, Japão, eu tive bastante coisa que eu comprei lá que realmente era preço acessível, ao contrário do que se pode imaginar, não foi eletrônicos, foi mais pensando em roupa. Comprei muita roupa para minha sobrinha, algumas roupas para mim, então também tive uma economia nesse sentido, né? Ou coisas que a gente busca também nos Estados Unidos, mas também no Japão você consegue encontrar. O segundo ponto que as pessoas falam é que é muito cansativo, e daí realmente é muito cansativo. Isso é um medo, é uma preguiça, né, de fazer essa viagem longa, ou só uma desculpa, né? Mas daí existem alternativas, né? Primeiro, assim, se é cansativo, você está falando errado. Você está indo viajar, está indo descansar para suas férias. Então, assim, se você planeja suas férias de uma maneira que você vai chegar lá e não vai ter passeios mais cansativos nos primeiros dias, porque eventualmente você vai estar mais cansado, vai estar se adaptando ao fuso. E a outra alternativa é você fazer um stopover. Com certeza você vai fazer escala em algum lugar, pegar essa escala e ficar um ou dois dias nesse lugar. Aproveita para conhecer, já fazer turismo ali, e também já se adapta de maneira mais lenta aí, em relação ao fuso horário. Então essas seriam duas alternativas para você poder diminuir o impacto aí dessa viagem longa. E a terceira coisa é que muita gente fala assim, nossa, mas tem tanta coisa mais perto que eu ainda não conheci, que é mais interessante. E daí quando fala que é mais interessante, para mim perdeu completamente o argumento, porque na verdade, como é que eu posso dizer que é mais interessante sendo que eu não conhecia ainda o outro lado, né? Então a gente tem muito por referência os países que a gente sempre ouviu enquanto a gente crescia, né? E que a gente vê lá Londres, Nova York, Paris, são os países que estão aí na boca do povo, estão sempre aparecendo na TV, e é por isso que a gente tem eles na cabeça. Mas fora isso não tem nenhuma razão porque viajar para Paris é mais legal do que viajar para Tóquio. Então o mundo é muito grande, a gente tem que buscar essas diferenças, né? E quando a gente vai para o Oriente, a gente vê essas diferenças de fato, porque lá cresceu com base em dogmas diferentes, religiões diferentes, até o biotipo das pessoas é diferente por conta de como elas cresceram e tudo mais, então da adaptação ao ambiente. Então realmente vale a pena fazer esse esforço de conhecer o que tem do outro lado, aí, literalmente, né? Do outro lado do mundo. E dei aqui algumas dicas aí, meio que sumarizando o que a gente
vem falando, né, sobre essas viagens longas. O primeiro é assim, se você vai fazer essa viagem longa e não vai fazer um stopover, a primeira dica serve para mim, talvez não sirva para todo mundo, mas é forçar você já mudar o fuso horário antes de viajar. Então, por exemplo, se eu tenho um voo durante o dia para ir para o Japão, eu já tento não dormir na noite anterior para poder dormir durante o voo e chegar lá mais regulado. E quando eu estiver na primeira noite lá, e realmente com certeza você vai estar destruído de cansado, mas você vai conseguir dormir, porque vai ser seu horário de dormir, você já vai ter forçado essa mudança, né? O segundo é, se você vai fazer o stopover em lugares onde você tem um estímulo. Quando eu fui para o Japão, eu fiz a parada nos Estados Unidos, e eu tinha a opção de fazer isso por Dallas ou por Nova York pelo mesmo preço. Como eu não conhecia nenhum dos dois, óbvio, acho que qualquer da maioria das pessoas que está ouvindo escolheria ir para Nova York por razões óbvias, e foi isso que eu fiz. Então, um dia e meio na ida, um dia e meio na volta, eu aproveitei essa parada num lugar que me interessava, né? E existem países que são conexões comuns aí para essas viagens, que, por exemplo, a Turquia, os Emirados Árabes, que eles te dão um incentivo para você ficar uma noite ou duas no país. Te pagam a estadia, te pagam o visto. No caso de Dubai, eu fiz uma conexão lá que era mais de 8 horas, 6 ou 8 horas, não me lembro. E por conta disso eles me pagavam um hotel, a própria companhia aérea me pagava o hotel, no caso eu voei com a Emirates, e o visto também, né, que você tem que tirar para ir para Dubai. Então pode-se usar disso também para até reduzir os custos da sua viagem e conhecer mais um lugar e também descansar, se você entende que essa maratona de 24, 28 horas, 30 horas pegando voos, aeroporto, etc., seja demais para você. Tem como quebrar essa maratona. E se a questão for custo, realmente balancear os custos indo para lugares onde também tem algo que te interesse, mas que os custos de alimentação, estadia, turismo sejam mais baratos, para você poder, essa diferença que eu falei de 10% a 15% a mais quando você viaja para o Oriente, para que você possa compensar ele em outras linhas de custo aí da sua viagem. Bom, para finalizar, assim, o que eu tenho a dizer é, qualquer que seja o impeditivo que tenha na sua cabeça, tente trabalhar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, porque realmente viajar para o outro lado do mundo é muito diferente. A gente acaba indo para a Europa e Estados Unidos, que é de onde a gente tem as nossas referências. Foram eles que nos colonizaram, hoje a gente tem a colonização capitalista americana, então tudo que a gente tem é muito baseado nessas referências. E quando a gente viaja para um lugar como o Japão, como o Vietnã, você vê como as coisas realmente podem ser conduzidas de maneira diferente e causarem um impacto realmente na sua vida. Assim, para mim, as coisas que eu vi no Japão mudaram muito a minha percepção de mundo. Andar pelas calçadas do Vietnã e de repente vir uma moto atrás de você na hora que você está tirando a selfie, também é uma assim, nossa, o pessoal é louco aqui, né? Mas não, para eles é normal, isso é a cultura deles. E são coisas que realmente quando a gente vai para o outro lado do mundo é que a gente consegue ver. Então realmente é isso, eu acho que todo mundo deve fazer esse esforço de vencer a preguiça, vencer o cansaço, economizar esses 10, 15% a mais para poder ver o que tem de legal lá do outro lado do mundo. É isso, obrigado mais uma vez e vejo vocês na sala de embarque. Grande abraço. It's not the same, it's not the same, it's not the same. You're gonna tell me that I'm right. You know you're gonna come back down, find yourself where you are again.